Oi, eu sou a Jéssica Marinzec e há mais de 10 anos eu trabalho para deixar o vinho mais acessível aos brasileiros. E eu faço isso de diferentes maneiras, seja selecionando, comprando e vendendo vinhos acessíveis, como também na frente de educação. Comunicar o vinho de forma leve e divertida é um dos pilares da minha carreira e tem dado certo, viu? Foi por isso que eu criei o podcast Aula Aberta de Vinho. Aqui, meus convidados trazem suas dúvidas sobre diferentes temas do universo do vinho e eu respondo sem rodeios e sem palavras difíceis. É conteúdo para gente real e não para técnicos. E então, bora lá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês já sabem, esse é o podcast Aula Aberta de Vinho, um podcast totalmente independente. Aqui a gente fala mal de quem a gente quer mesmo, a gente não tem rabo preso com ninguém. É conteúdo de vinho para pessoas reais. E o episódio de hoje, ele não é polêmico, né? Já passou um pouquinho de episódios polêmicos, mas ele é um episódio de altíssima utilidade pública. Que se tem uma dúvida que paira as pessoas que compram vinho é como que eu guardo vinho dentro de casa? E não só eu, mas os meus convidados nessa noite vão me ajudar a responder essas perguntas. E pela primeira vez, um homem se atreveu a participar desse podcast, falou, eu vou, eu quero. Então, começando em ordem alfabética, eu quero chamar aqui o Daniel Jacobi para dar um oi para a galera. Oi, Daniel. Oi, Jéssica. Oi, Maite. Beleza? Beleza aí pra galera também que está nos escutando agora. Estou muito ansioso aí, aceitei esse desafio, o primeiro podcast que eu estou participando, então estou um pouquinho nervoso. Não fica nervoso, que aqui tá tudo certo. Daniel está falando diretamente de Porto Alegre, estamos aqui, eu e Floripa, a gente está aqui passando calor e morrendo de inveja de Maite, que está falando diretamente de Portugal. Oi, Maite, tudo bem? Olá, tudo bem, Jess? Tudo bem, Daniel? Eu tô aqui com a inveja do calor de vocês, passando um friozinho, mas tô do outro lado do oceano. Muito bem, muito bem. Estamos no meio de estudantes, entusiastas do mundo do vinho, mas antes da gente começar a falar do nosso tema, que é como guardar vinho dentro de casa, a gente tem aquele momento relax, aquele momento vontade descontraída, que é o quiz da Jess. E aí, para o quiz da Jess de hoje, eu separei algumas perguntinhas que não são tão capciosas assim, mas que eu quero que os meus convidados comecem respondendo e depois eles trazem as perguntas deles aqui para mim. Olha, tem alguma coisa que quando você pensa assim no mundo do vinho, você fala, ai, que legal esse mundo do vinho, mas que te desanima, você fala, puta, que desânimo, eu queria que esse negócio fosse mais fácil. Tem alguma coisa no mundo do vinho que desanima vocês? E quem quiser pode começar respondendo. Cara, que difícil isso. Olha, porque não tem, olha que maravilhosa. Só eu sou a negativa da noite, ai, vou mudar de pergunta, então. Não, tem uma coisa que desanima, tem, e vocês vão concordar comigo, tem uma coisa que desanima, o Brasil é caro para tomar vinho, cara. É verdade, é bem desanimador, é bem desanimador. O Brasil é caro. É caro, né? É difícil. É complicado mesmo. Não, quando a gente chega aqui do outro lado, a gente fala, putz, é sério que custa só isso? E o Brasil é caro, isso aí desanima, mas a gente chega lá. Mas agora você não está desanimada, né? Agora você está feliz e fala, pô, esse negócio que eu não ia conseguir tomar, agora dou aquela animada aqui. E Daniel, e para você, meu? Tem alguma coisa que te desanima? Você fala, cara, que desânimo quando eu penso sobre isso no mundo do vinho. Cara, eu acho que também o preço, assim, é uma coisa que é desanimadora, assim, né, no geral. E é triste também quando a gente vai para fora, assim, a gente vê no supermercado um vinho de 4 euros e aqui a gente vai comprar o mesmo e sai, tipo, 100 reais. Né? Então, é bem desanimador, assim, nesse sentido. E eu acho que anos chatos no geral, assim, né? Aquela galera que tem muita frescura, assim, tu quer tomar um vinho de boas, e aí vem aquela pessoa meio que caga regra, assim, fica enchendo o saco, é complicado.
Eu concordo que o cagador de regra do vinho é o maior, é muito desanimador, assim, é bem desanimador o cagador de regra. Muito bem, muito bem. E vocês, outra pergunta, segunda pergunta, vocês já pagaram algum mico nesse mundo do vinho, assim, falando ou fazendo alguma coisa? Vale perder um iPhone abrindo uma garrafa de champanhe? Meu Deus, não é nem só um mico, como um prejuízo, né? Prejuízo total. Como é que foi isso? Conta, Maite. Aquela básica escorregada da garrafa na mão, caiu na mesa, o tampo da mesa era de vidro, caiu em cima do aquele tampo da mesa que fez aquele barulho absurdo, mais o meu iPhone, que foi pro saco, assim, em geral, assim, feio, foi feio. Que preju, cara, em nome de Jesus, eu ficaria louca. Mas, desculpa, você e a falou... garrafa quebrou? É isso que eu ia falar, Não. você falou qual que era o espumante, era um champanhe? Era um champanhe, é isso? Era, e a garrafa, mas a garrafa não quebrou. Mas deu para tomar esse champanhe, então, em nome de Jesus. Deu para tomar, pelo menos isso, né? Eu já tinha perdido, o iPhone já tinha ido pro saco, e ainda caiu em cima daquele tampo de vidro da mesa. Minha mãe grita lá no fundo: minha mesa! Eu falo, poxa, eu acabei de perder um iPhone da minha mesa, cara. E você lembra que champanhe que era? Putz, não lembro. Acho que era um Moët. Moët, bom. Tá bom. Tá bom. Tem que valer a pena, porque você toma só na força do ódio depois esse champanhe. Saiu caro. Daniel, você já passou algum mico falando, fazendo alguma coisa, escrevendo, né? Trabalhando com conteúdo, não sei. Que eu lembro assim de cabeça. Não, minto. Ano passado, assim, a gente estava fazendo conteúdo e aí a gente acabou errando o dia do Chardonnay Day, porque na internet a gente tinha achado 2 datas diferentes. Não, mas vamos combinar, né, Daniel? Essas datas das uvas Day aí, elas são meio são controversas, né? Cada ano vai mudando, né? Então é difícil, assim. Não, ainda mais que as datas são todas internacionais. Assim. Sabe que eu tenho um receiozinho de escrever sobre esses days aí, porque tem sempre um é e um não é. Tem alguns que, tipo, vinho do Porto, tem uns dias diferentes. O próprio champanhe, que, sei lá, eu acho que é a quarta sexta-feira, ou é dia 23 de outubro. Assim, é um pouquinho... não é fácil. O dia do sommelier, que tem o dia internacional e o nacional. Uma vez eu postei falando do internacional, aí foi... eu lembro até. Aí, tipo, uma pessoa 30 minutos depois, assim... Tem sommelier que não sabe mesmo a data. É o famoso cagador de regra. Chato. Aí eu falei, calma, cara, pelo amor de Deus, você quer brigar pelo dia do sommelier? Calma, a galera arruma umas treta por nada, meu Deus. Eu tô só o Jaiminho em 2022, meu lema é evitar a fadiga. Jéssica 2022, eu tô só o Jaiminho. Muito bem, quiz feito, todo mundo aquecido, e agora é o momento que vocês começam a fazer as perguntas. Não sei se consultaram amigos, se tem dúvida própria, se viu alguma coisa e quer trazer polêmica, pode trazer aqui, mas esse é o momento da gente falar de como guardar vinho em casa e ajudar quem está ouvindo esse podcast. Bora lá com vocês. Eu fiz o tema de casa, acabei perguntando para alguns amigos aí algumas dúvidas, inclusive surgiu umas que eu não fazia a menor ideia se fazia diferença ou não, como por exemplo, se precisa ter cuidados diferentes com garrafas claras e escuras na hora de armazenar. Que amigos chiques esses daí, já começaram com perguntas bem específicas, mas é bem legal eles terem feito essa pergunta, porque de fato, garrafas, então a gente tem garrafas no mundo do vinho, né? As brancas, transparentes, as esverdeadas e as amarronzadas, né? Então, é claro que as transparentes, elas podem, o líquido vai ter mais contato com a luz, seja artificial, seja do sol, que seja, e pode sim danificar esse vinho de forma mais rápida. Então, quando a gente vê esses vinhos com essa garrafa transparente, a gente basicamente está falando de um vinho para ser tomado jovem, porque o vinho para envelhecer, além de
todas as características do líquido, né? Precisa ter uma acidez elevada, às vezes precisa ter álcool, tanino, é muita coisa, mas a garrafa em si, se ela é muito clara, putz, pode ser um problema. Então, garrafas esverdeadas ou amarronzadas, elas colaboram para guardar esse vinho melhor. Então, se eu tenho na minha casa, comprei um vinho, uma garrafa transparente, a gente já diz, né, já fala que é bom guardar o vinho num lugarzinho mais escuro. Essas transparentes, então, deixa no escurinho do escurinho mesmo, porque tem até um termo em inglês muito chique, que é o light stroke, né, que é contato com a luz mesmo, ali, como a gente fala na ZR, contato com a luz. O contato com a luz vai prejudicar o nosso vinho e ele vai dar um aroma que a gente chama de aroma de redução. Então, é uma ótima pergunta e precisa tomar cuidado mesmo. Show. Agora, Jess, vou pegar um gancho aí que você falou da luz e tal, eu vou um pouquinho mais para trás aí. Aquele lance de não tenho adega, não tenho grana para isso, o que eu faço? Boa. Que a grande maioria das pessoas, eu acho que não tinha como não sair dessa conversa sem falar sobre a adega, né? Porque muita gente pergunta, quero comprar uma adega, o que eu faço? Qual que eu compro? A gente pode até falar desses modelos depois, mas uma vez eu ouvi uma pessoa que fez, acho que a pergunta mais certeira. Eu compro vinho para tomar rápido, tipo 6 meses no máximo. Eu preciso ter adega? Não, possivelmente não mesmo. Se você mora num lugar onde, e aí já respondendo a pergunta da Maitê, consigo colocar minha garrafa num lugarzinho escuro, pode ser uma gaveta, né? Pode ser um guarda-roupa, pode ser debaixo de uma escada, um local onde a temperatura ela não fique flutuando muito, então tá muito frio, tá muito calor, um local onde não seja muito quente, na cozinha, do lado do forno, do fogão. E aí muita gente já me perguntou, né? Mas Jéssica, eu moro num lugar 36 graus Celsius, eu não tenho o que fazer, o que eu faço? Eu falei, mas oi, esse milagre só Jesus, né? Eu ainda não consigo operar nenhum milagre nesse mundo, se não tem o que fazer, não tem o que fazer, né, gente? Em vez de comprar 15 garrafas ao mesmo tempo, compra 3. Se não tem o que fazer, o que não tem remédio, remediado está. Mas o melhor é sempre colocar nesse cantinho escuro, né? Nesse lugar com pouca flutuação de temperatura. Ou então, investir numa adeguinha. Eu nem sei mais, eu lembro quando a Brastemp 12 garrafas custava R$600, eu nem lembro, nem sei quanto mais está essa Brastemp, que era a basicona ali, né? Investe numa adeguinha, assim, porque não tem muita solução. Agora, guardar vinho na geladeira pode ser uma opção nesses casos muito extremos, né? Eu não curto, que a geladeira, ela é o oposto daquilo que a gente está falando agora, né? Tem a luz, tem trepidação não é bacana, abre e fecha, muda a temperatura toda hora. Então, guardar na geladeira não é ideal, exato. Então, assim, exato. Então, cara, se só tem, às vezes, a geladeira, se tá esse ano tá um calor do capiroto, né? Eu não sei de onde tá saindo tanto calor, que eu não aguento, não consigo mais pensar. Coloca na geladeira, vai fazer o quê? Vai esquentar o vinho, porque ainda acima de 27,5, 28 graus Celsius, o vinho pode cozinhar, né? E aí a gente tem um outro defeito, eu falei do famoso light stroke, a gente tem outro defeito que é o vinho cozido, que é um vinho, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de provar um vinho que estava passado, que estava cozido, é horrível, ele não lembra nem quentão, é um troço, é quase uma fruta passada, pesado, né? Não é bacana não, então tem que tomar bastante cuidado. Vou aproveitar o gancho da geladeira, então, e trazer uma outra pergunta que fizeram também. Depois que ele é colocado na geladeira fechado mesmo, ele pode voltar a ser armazenado em uma outra temperatura no ambiente, botar num armário embutido, numa gaveta,
nessa mudança grande de temperatura, assim. Deixei na geladeira e tirei para botar em outro lugar depois. Depois de aberto, você diz, né? Não, fechado mesmo. Fechado botei na mesmo. geladeira, achei que ia tomar, não tomei, e agora vou tirar da geladeira porque estava ocupando muito espaço. Essas mudanças bruscas, elas não são ideais, mas eu também não acho que, putz, cheguei sexta-feira, passei no mercado, ou na loja, que seja, comprei 3 garrafas, cheguei, coloquei tudo na geladeira, tomei 2. E falei, não quero tomar mais no final de semana, tomei 2 na sexta-feira, tá tudo certo. Vou tirar esse da geladeira, guardar, porque eu vou tomar na próxima semana ou no mês que vem. Vai dar alguma alteração no vinho? Uma alteração tão mínima, quase imperceptível para a maioria das pessoas. Então, não, a resposta é que não tem problema. Mas ficar nessa troca o tempo inteiro, aí de fato vai dar ruim. Vai dar ruim em quanto tempo, Jéssica? Eu brinco, e isso não é uma ofensa a quem ama Excel, porque eu amo Excel também. Que isso é maravilhoso. Uma tabela dinâmica, um PROC-V, a coisa mais linda. Mas o vinho não é um PROC-V, né? Eu adoraria que fosse. Ele é no dia a dia para quem está pagando conta de loja ali, mas o líquido não é esse PROC-V. Então, tem garrafas que podem ficar nesse vai e vem, às vezes, de temperatura por semanas, outra por meses, assim. Então, é bem abrindo e tomando cuidado com esse líquido mesmo, né? Ele é um serzinho frágil, assim. Então, tomar cuidado. Se a gente não gosta de muito calor, de muito frio, o líquido possivelmente também não vai gostar de tanta variação, sabe? O Jazz, e agora nessa história ainda da temperatura, tem um vinho mais sensível que o outro? Tipo, o branco é mais sensível que o tinto? Tem uma temperatura específica para um e para outro? Você diz para servir? Para armazenar. Tem um mais sensível que o outro? Tipo, tomar mais cuidado com o branco do que com o tinto, por exemplo. Sim, o branco acaba sendo um pouco mais sensível, porque quando a gente pensa nos elementos que protegem o vinho, são eles álcool. Então, o álcool ele protege o vinho de intempéries, de bactérias, etc. Protege, não vamos entrar nesse detalhe. O álcool, a acidez protege o vinho também. O tanino, então o tanino pode ser um elemento que protege o nosso vinho. Então, alguns vinhos brancos, eles podem ser mais sensíveis, né? Porque a gente vai pensar ali que alguns podem ter, entre aspas, só acidez, né, para proteger, não tem o tanino, alguns não têm o álcool e tudo mais. Então, sim, eles podem ser mais sensíveis e vinhos muito antigos, né, ou vinhos antigos mesmo, vinhos de 10, 15, 20 anos, que eu amo fazer as comparações de vinho com ser humano, né? Eu amo, é tão mais fácil. Então você vê como assim, nós seres humanos, né? A gente não consegue essas temperaturas muito, muito, muito opostas. E o vinho, depois de um tempo, depois de uma idade, ele também não se adapta muito, né? A gente não vai ficando mais velho, vai ficando exigente. Então, o vinho mais novo, do dia a dia, ou da prateleira ali do supermercado, você coloca ele... É igual, né? Tamo de restaurante. Você coloca ele ali, aí ele vai, você tira ele da geladeira, coloca lá no armário, pega no outro dia, ele tá tudo bem. O vinho mais velho, não, né? O vinho mais velho, você não vai fazer ele ter esse rolê todo. Ele vai ficar desgostoso, ele vai falar, minha Nossa Senhora, tô aqui preso nessa garrafa, essa pessoa fazendo tudo isso comigo. Não. Então, ele é um pouquinho mais sensível mesmo a tudo isso, a esse serviço, até porque às vezes alguns vinhos mais antigos, produzidos para serem de guarda, ainda tem o lance do serviço, né? Você tem que decantar às vezes para deixar esse vinho abrir, né? Eu até vou fazer um comparativo com a cachorra que eu adotei agora, né? Trouxe aqui, o que ela chegou? Ela chegou e falou, cara, não conheço esse lugar, tô achando isso aqui muito estranho. O que você faz? Você deixa ali, deixa chegar, deixa se abrir, e aí vai dominando. Aí agora eu sou a pessoa, como comentou meu namorado esses dias, eu me tornei a pessoa que eu mais criticava, a pessoa que
sai da cama todo torto para não deixar o cachorro. Fica dormindo aí. Então, o vinho mais antigo, ele tem isso também, de você deixar ele abrir, ter o seu espaço. Eu acho que quando a gente faz esse comparativo com pessoas, fica um pouquinho mais fácil essa compreensão do vinho. Não esqueço mais. Agora. Não esqueço mais. Vou adotar para a vida agora. Boa. Muito bem. Que mais de dúvidas de vocês, dos amigos, da família? Posso ir numa basicona, assim, que eu acho que é muito legal? Lógico. Garrafa em pé ou deitada? Vamos do basicão, que clássico é clássico, muito legal. E vice-versa. Garrafas fechadas com screw cap, vamos naquela mais fácil, né? A famosa rosca ali, facinho de abrir. De pé, né, gente? De pé, fácil, não tem nenhuma questão ali, guarda ela de pé. Garrafas fechadas com rolha, deitado, líquido ali entra em contato com a rolha expande um bocadinho, veda ali basicamente de forma perfeita, tem algum contato do oxigênio da parte interna da garrafa com a parte externa, e tá tudo bem, esse vinho vai envelhecendo de forma natural, vai ficando mais complexo, porque é isso que acontece quando a gente tem um vinho fechado com rolha e guardado na horizontal. Só que aí, olha, o vinho é produzido há milênios, né? Mas eu acho que foi a nossa geração que começou a dificultar e querer estudar absolutamente tudo. Será que a gente está dificultando o mundo de hoje? Deixa eu ver. Imagina, né? E a gente quer estudar todas as minúcias, que é muito interessante se você é uma pessoa muito louca, como eu sou, e como nós aqui também, né? Então, começaram a estudar os vinhos espumantes e como guardá-los, né? Então, não chegou-se a uma conclusão, porque o mundo do vinho é difícil, é uma conclusão de tudo, mas é ideal guardar espumante de pé, porque quando você deixa o espumante guardado, deitadinho, esse contato desse líquido gaseificado com a rolha vai deteriorar essa rolha de forma muito mais rápida. Essa é a parte, essa explicação mais simples dessa pesquisa, assim. Então, rosca, guarda de pé, esse vinho, fechado com rolha, guarda deitado, espumante pode guardar de pé, não tem problema nenhum. Aproveitando o gancho do de pé ou deitado, quando a gente fala de rolha, as diferenças entre as rolhas, né, que tem a sintética, tem a de cortiça, isso faz alguma diferença no armazenamento do vinho como um todo, assim, de deixar... Qual é a influência que dá nisso, de deixando deitado e tal? Quando a gente fala da rolha de cortiça, ou até a aglomerada, também de cortiça, né? A de cortiça é a melhor, ponto, acabou, aquela que é retirada 100% do sobreiro e tudo mais. A aglomerada, ela também colabora para esse armazenamento desse vinho deitado, que vai envelhecer, que vai ter essa troca de oxigênio, essa dança. Hoje eu estou super artística na explicação. Mas quando a gente fala da rolha de plástico, não tem como defender, assim, a rolha de plástico não faz absolutamente nada, ela não traz benefícios, não traz malefício, na verdade assim, né, plástico, né, gente, não tem como falar de plástico enfim, mas o plástico, também não vou brigar com a galera do plástico, né, mas enfim, eu não tenho propriedade muito para falar de plástico, mas eu sei que a rolha de plástico, ela não traz nenhum benefício a esse vinho. Aí vem a fatídica pergunta, mas como que eu sei se está fechado ali e tal? Vai ter que perguntar, porque às vezes nem eu sei, todo mundo já passou pela pegadinha do malandro, abriu ali, tirou a cápsula e tem uma rolha de plástico. Todo mundo já passou por essa, sim, mas ela não é uma rolha feita
para guarda, para vinhos de guarda, né? O que acontece é que muita gente compra só pelo visual, tem gente que tem preconceito com o screw cap e acaba comprando um vinho de rolha, simplesmente porque é de rolha e às vezes é uma rolha de plástico, né? Ô, Jess, e agora dúvida mesmo. Dúvida, não é? Dúvida. Que a gente está falando aí de rolha. Tem diferença ou tem alguma influência a cápsula, ela ser de alumínio, ela ser de cera, ela ser... Faz alguma diferença isso? Cara, eu nunca vi nenhum estudo sobre ter essa diferença, não. O que eu sei que antes era de chumbo, não era isso? E não faz bem à saúde. Por isso que quando você corta no serviço, a gente sempre fala para cortar depois ali embaixo da segunda lingueta da garrafa, justamente para o líquido não entrar em contato com aquela cápsula, que ela é nociva à saúde. Assim. Então, eu nunca vi nenhum estudo que traz a diferença da cera e tudo mais, nunca vi, não. Boa. Mas que a cera é linda, né? É muito legal, né? É bonita. E aí, já aproveitando e vamos dar a dica para a galera, quando você comprar um vinho fechado com cera, não pague o mico, que eu já paguei, alguém já deve ter pago, de tentar cortar essa cera com a faquinha ali do saca-rolha. Não, gente, tem que enfiar o parafusinho direto e tirar direto. Não cortem a cera com faquinha, não é para fazer isso. Vai fazer uma pagar um mico que só então Jesus. Eu acabei de descobrir que eu fiz um outro mico, então, eu não sabia. Não, se deu certo, beleza, mas é que a chance de você ficar cortando, aí tira, aí cai um pedacinho, aí cai outro, aí faz uma lambança ali, não dá muito certo. Dá uma trabalheira. É muito trabalho, é tirar direto mesmo. Uma dúvida também, vinho pode sofrer com maresia? Cara, eu ouvi sobre isso, sim, que vinho pode sofrer com maresia, mas eu não acho que tem nada científico que prove, não. Você já descobriu alguma coisa sobre isso para ter trazido essa pergunta? Olha, eu revertendo. Não, é que foi uma dúvida também do meu tempo de casa que alguns amigos trouxeram. E aí eu achei também, putz, nunca tinha pensado nisso, assim, né? Ainda mais agora que você está morando em Floripa e se de fato tem alguma influência. Cara, não, eu acho que da maresia, eu nunca vi nenhum estudo que fale sobre isso. Inclusive, eu vou bem atrás de alguma coisa aí, eu já querendo arrumar sarna para eu me coçar, deixa eu anotar aqui. Já vou deixar a garrafa exposta na janela, tomando uma maresia. Nossa, acho que deve ter, dependendo do lugar, assim, tipo Ceará, que eu sei que tem alguns lugares ali que a galera sofre muito com maresia. Mas nunca vi, não. O negócio daqui é muito calor, né? Acho que um lado bom daqui, pelo menos agora de Floripa, é a umidade, né? Então, a gente fala muito de ambiente escuro, de um ambiente que não precisa ser muito quente e tudo mais, mas a umidade ela é super importante, porque a rolha seca ela é um perigo, né? Ela deixa entrar muito oxigênio e o vinho pode se perder rapidamente, assim. Então, ainda tem o lance da umidade, mas a gente não fala muito de umidade para não dificultar ainda mais esse povo guardar vinho. Eles vão falar, nossa senhora, o que eu faço? Eu não tenho a luz certa, eu não tenho a temperatura, eu tenho que ter umidade, mas umidade é bacana justamente para essa rolha dar uma inchadinha, né? Nem muito úmido, nem muito seco, né? Exato. Muito úmido também ainda rola um funguinho, né? Ajuda com fungo. Olha, esse podcast, na verdade, ele tá dificultando a vida. Não é, gente, pelo menos para vocês saberem. Mas eu acho que volta para aquele comentário daquele rapaz que eu achei o máximo. Será que eu preciso ter uma adega mesmo? Será que eu preciso de tudo isso? Às vezes não. Consumo rápido, né? Alguém que compra ali, compro para tomar nos próximos 2, 3 meses, aí eu compro de novo. Você não precisa, assim, de tantos cuidados. Você precisa ter algum cuidado com essa garrafa, mas não precisa ser louco, né? Loucura não precisa, não. Jess, e na hora, assim, da dúvida? Abri o vinho, levei para casa, abri, não sei se eu fiz tudo certo, se eu fiz tudo errado, como é que eu vou saber se estragou, se não estragou? Ótima pergunta, vamos lá, eu acho que eu vou fazer um podcast só dos defeitos, né? Como é que a gente vai saber, como é que a gente vai saber se estragou esse vinho ou não?
Quando um vinho ele ficou muito tempo numa temperatura elevada, né? Então, cara, 27, 28 graus ali para cima, é o que a gente fala de um vinho que cozinhou ali dentro. E um vinho cozido, ele tem, ele já passou, e putz, é difícil só falar em palavras, né? Mas ele passou daquele estado de geleia, né? Ele já é pesado demais, ele quase lembra um biotônico Fontoura. Consegui. É quase um biotônico Fontoura ali para quem é da minha idade, né? Quase 40 anos. Quem provou isso? Então, é quase isso, assim. A gente tem os aromas de redução desse ataque muito forte de luz. Então, aroma de redução, de forma muito grosseira, é um fósforo. Sabe quando você acende o fósforo, apaga rapidinho aquele aroma do fósforo? Um aroma de repolho, aroma de redução também, né? E quando o vinho, às vezes, é mal guardado no local seco, então, às vezes, né, rola em supermercado mesmo, né? Seco, ar-condicionado, de pé. A rolha, o que ela faz? Ela dá aquela afinadinha, fica sequinha, então começa a entrar muito oxigênio. Aí a gente tem um vinho avinagrado, a gente tem um vinho com esse toque mais até de acetona, também porque entrou muito oxigênio e deu... Então, esses seriam os problemas do armazenamento, podem gerar por conta de armazenamento. Eu já falei em outro podcast aqui do aroma da rolha e tudo mais, né? Mas esses que eu falei agora estão ligados ao armazenamento, isso é importante saber. E aí? Garrafa aberta, sobrou, guardo ou não guardo, tem salvação, não tem, e aí? Garrafa aberta, muito bem, vamos lá. Comprei um vinho e não estou a fim de tomar a garrafa toda. Você também pode tomar um vinho em lata. Vou fazer propaganda. B, você pode ter um bag-in-box na sua casa com 3 litros e abrir e tomando ali direto da torneirinha. Olha que coisa fácil, já fica lá um mês. E tem a meia garrafa, mas às vezes a meia garrafa não vale o preço, né? Mas não, você abriu a garrafa e não tomou todo o vinho. Em geral, de 2 a 7 dias, né? Esse vinho aberto na geladeira. Bem basicão, coloca a rolha de volta, se tiver rolha, e coloca na geladeira. Mas tem as bombas ali de vácuo, elas ajudam? Elas ajudam, elas não... Eu nunca vi nenhuma delas atrapalharem, mas acho que elas contribuem para algum tempinho. Ela não vai, assim, aumentar a vida útil do seu vinho de 5 para 15 dias, né? Ela vai aumentar em 2 dias no máximo, mas de 2 a 7 dias na geladeira. Abrir, será que eu guardo de novo na adega? Putz, aí eu não sei, eu acho meio bagunça, acho meio bagunçado. Abri e não tomei. Posso deixar fora da geladeira, guardado ali em cima da pia? Aí também não curto, porque dependendo da temperatura da sua casa, pode deteriorar esse vinho. Deixa ali na geladeira mesmo, vai ser uns 2 dias, tá tudo certo. E uma questão polêmica agora. E congelar ele depois de aberto. Cara, então, Daniel. Eu já vi gente aí falando... Botando nas forminhas para botar no freezer. Não é nem botando na forminha, galera, guardando a garrafa para congelar mesmo a garrafa. Daniel, eu vou te falar, eu queria pegar o nome do autor, mas enfim, quem me mandou foi o Zé Lima, e o Zé Lima, ele também é meu amigo e referência, que disse que, congelou, perdeu propriedade. Só que, assim, se a gente for levar o pé da letra, perder propriedade, o vinho perde propriedade, às vezes, no transporte da vinícola até o Brasil. Já está perdendo propriedade se o container não é um container refrigerado, por exemplo, né? Mas, assim, congelar, eu tenho um pouco de receio. Mas também confesso que nunca fiz um teste para falar, nossa, realmente, eu teria que fazer o seguinte teste, eu teria que comprar 2 vinhos idênticos, colocar um para congelar, o outro na temperatura que deve ser servido e provar lado a lado. Aí eu tiraria meio que a prova dos 9, assim. O que eu vi
de literatura sobre o vinho é que perde bastante propriedade. Mas eu também já vi colegas conhecidos do mercado defendendo, e eu conheço essa galera, eu sei que eles são ótimos profissionais, assim. Então, para mim é uma sinuca de bico essa daí, tá? Confesso. Vocês já É que eu acho testaram? que nunca testei, mas entre jogar fora e perder um pouco de propriedade, talvez perder um pouco de propriedade seja melhor. Olha o Então, custo-benefício. exato. Olha o custo-benefício. Exatamente, Não, tá vendo? Tem que pensar pelos dois lados. Acho que tá certíssimo pensar assim mesmo. Eu vou fazer esse teste. Na verdade, tem uma pessoa que me falou que congelou um vinho esses dias. Foi assim, ó. Sabe essas degustações que eles mandam porcionado o vinho para você? E porcionado, lógico, né? Tem muita chance de entrar oxigênio e tudo mais. E essa pessoa pegou Covid e perdeu o paladar, perdeu tudo. E teve que congelar. E era um borgonha, era um vinhão assim. E eu não perguntei para ele como é que foi o descongelamento do vinho. Vou averiguar esse fato. No próximo podcast eu conto o que aconteceu, já dou aquela segurada na audiência, mas vou atrás disso, assim, nunca vi, não. Cenas dos próximos capítulos. Exatamente. E aí, o que mais? E o tal do... Não é o Vacuvan, é o outro... É o... Eu já até sei. Lá de... Coravin, O Coravan. Coravan. Muito Não sei bem, como é que muito bem. faz esse negócio. Coravan. Cara, o Coravan, ele é bem legal, mas ele é um brinquedinho caro, né? Porque ele funciona ali com argônio. Então, para quem nunca viu, gente, eu vou me abster de descrever o Coravan aqui. Na verdade, eu até deveria descrever, porque às vezes alguém que está ouvindo isso aqui é uma pessoa que tem deficiência visual, né? Mas o Coravan, então, é esse instrumento de plástico que você prende na boca da garrafa e tem tipo um nível que você abaixa com uma agulha. Essa agulha, ela perfura a rolha e ela chega até parte do líquido. Você aciona uma alavanquinha e você consegue servir uma dose de vinho, porque essa rolha, essa agulha que perfurou a rolha, ela consegue passar ali uma quantidade de vinho por essa rolha e você serve ali uma porção, alguns ml. Se você quiser procurar, chama Coravin, Coravan, né? E, cara, o Coravan é muito massa. Mas, assim, ele é muito massa para pessoas que fazem muitas degustações. Porque qual que foi a ideia de quem criou o Coravan? Tem gente que fica assim, mas qual que é o momento ideal para tomar esse vinho? Puta, comprei aquele Barolo e eu quero tomar esse vinho daqui a 10 anos, 12 anos. Mas será que esse Barolo vai estar bom daqui a 12 anos? Então, o Coravan foi criado para isso, para as pessoas provarem se aquele vinho realmente estava no momento certo. Porque aí você tira a rolha, a galera que não vai congelar o vinho vai falar assim, puta, podia ter esperado mais uns 10 anos, né? Só que o pessoal que vende vinho, então, por exemplo, literalmente um vendedor precisa passar em vários clientes, pega o Coravan, leva em vários clientes, a galera faz a degustação ali, de boa, a gente escola, então é bem bom, degustação, venda de vinho em taça, então às vezes é um vinho super caro que você quer vender só uma porção, ele vai super bem, ele não conserva aliás, quando ele joga o argônio, obviamente ele conserva um bocadinho, assim, mas ele, na verdade, tem esse objetivo mais de serviço do vinho, sabe? E tem um tempo, sei lá, colocou o argônio lá dentro, isso ainda tem um tempo para falar com esse vinho, de fato, ele vai estragar. Aí acho que depende bastante. Você diz depois que você fez essa perfuração. Usei. Mas é um furinho
bem minúsculo, assim, cara. Eu acho que nem tem algum estudo ainda sobre isso. Se tiver, ele é bem embrionário, porque o Coravã é algo muito recente, sei lá, me corrija se eu estiver errado, um negócio de 6 anos para cá. Então, é bem recente, é bem recente. Então, acho que depende muito do vinho, e eu nem sei se eles fizeram esse estudo ainda. O que eles estão fazendo agora, já foi lançado, é o Coravã para espumante, cara. Que ele e ainda o espumante tem a gaiolinha, né? Que é o musselê, se você quiser ser afrescaiado. É um musselê, você pode perfurar ali o musselê e fizeram para espumantes, assim. O mundo do vinho tá cheio de novidade. Tecnológico. Isso é uma doideira. Isso é uma doideira, né? Total. Pois é. E não teve nenhuma pergunta de adega da galera, meu? Devo ter adega, não devo ter adega? O povo ama uma adega, né? Então, e aí, falando de adega, eu vou botar lá branco e tinto, tudo junto. Que temperatura que eu deixo? Cara, temperatura, quando você vai colocar todos juntos, 12, 13. É a melhor temperatura. Porque, assim, o branco, você vai servir o branco, espumante, o rosé. Você vai servir ali nos seus 9, 10, alguma coisa assim. E os tintos, você vai servir entre 15 e 18, né? Então, se é um tinto, é sempre melhor servir o vinho, aliás, qualquer vinho, é sempre melhor você servir o vinho mais fresco, porque naturalmente a temperatura vai aumentar na taça, né? Então é bem melhor do que você servir o vinho quente e precisar gelar ele ali na hora. Então tá com todos os tipos de vinho na adega, 12, 13 graus Celsius é o ideal. Pensando na galera que está guardando em casa, difícil ter uma adega para uma coisa, uma adega para outra coisa. Não. Então, vai estar tudo ali misturado, né? Se você está ouvindo esse podcast e tem uma adega para cada um, você é rico e rica. ou aquelas de 2 portas também. Ou aquela de 2 portas também, que você que já também é mais caro. Que também é, né? Não é a nossa Brastemp ali do dia a dia, né? Não é nada disso. Mas aproveitando o gancho de adega, qual é a melhor, entre aspas, termostato ou de compressor? Ai, meu, era essa fatídica pergunta que eu sabia que ela viria, Eu até listei aqui para eu não me esquecer dos benefícios e malefícios, sei lá, de cada uma delas, né? Então, para quem está ouvindo aqui o podcast, quando você olha uma adega, elas têm, obviamente, os formatos bem parecidos, né? Mas elas podem funcionar de formas completamente diferentes. Então, tem a termoelétrica e tem a do compressor. Vamos lá. Termoelétrica, que rola com essa termoelétrica? Existe ali uma placa de cerâmica e ela só faz a conversão de temperatura, né? Então, ela mantém ali, faz essa conversãozinha, uma temperatura baixa dentro da tua adega. Qual que é o grande problema desse tipo de adega? Mora num lugar extremamente quente. A sua adega vai ter que trabalhar muito para ela fazer essa troca de temperatura, né? Qual que é o lado bom? Pouco barulho, pouco gasto de energia, é basicamente isso. Não tem muito, né? Tem um outro ponto positivo, é que não queima compressor, né? Exato, ela não sofre tanto com esses tipos de energia e não queima, exatamente. Agora, a do compressor, gente, a grosso modo, ela funciona como um ar-condicionado, ela gasta energia para criar esse frio dentro da sua adega, basicamente isso. Então, ela vai gastar mais energia, né? Para quem tem vinhos mais caros, para quem tem vinhos que você quer deixar ali guardadinho por alguns mais especiais, talvez seja a melhor opção. Problemas com ela. Esse compressor, ele rola uma trepidação que não é indicado para o nosso vinho. Gasto,
barulho que ela pode também ter. Vamos pensar num ar-condicionado. Pensa num ar-condicionado. Ar-condicionado, quando você desliga, você faz né, aquele barulho. É basicamente isso. Não importa muito, então você mora num lugar extremamente quente, não vai fazer ela não vai trabalhar mais, né? Porque para compensar o calor do lado de fora, igual a outra, assim. Então, são qualidades e dores bem pontuais uma da outra. Eu acho que cada um tem que pensar. Se você está num lugar muito, muito, muito quente, a termoelétrica ela vai sofrer para manter o seu vinho numa temperatura mais baixa, né? O ideal talvez seja essa de compressor. Mas aí tem os contras desse formato. Cada um agora vai ter que escolher o seu, né? O que você privilegia? Eu privilegio meu bolso, eu não quero gastar muito, termoelétrica. O que você privilegia? Eu privilegio que tem que estar com a temperatura certa, compressor. Aí cada um vai ter que achar o seu caminho. Prioridades nessa vida. E aí? Nossa, a gente falou, bastante coisa, tá? Sobre guarda de vinho. Eu tenho mais uma. Posso Manda, lógico. Eu tenho mais uma. A gente falou de branco, tinto, rosé, espumante, não falou do fortificado. E aí, abrir uma garrafa de Porto. Maitê, você está em Portugal, Maitê. Agora você que vai responder essa para nós. Quanto tempo, Maitê? Eita, olha. Conta, o que te contaram aí agora na terrinha? Conta para nós. Cara, me contaram, não sei se me contaram errado, tá? Mas me contaram que ele dura um pouco mais. Ele dura mais e ali aberto, com a tampinha dele mesmo, e em pezinho, e ele tem força. Mas mais quanto? Vamos lá. Mais quanto? Quando a gente fala de vinho fortificado, a gente também tem esse mundo dos vinhos fortificados, né? O vinho do Porto, tem o Jerez, tem o Madeira. Quando a gente está falando do Porto, eu acho que pode variar bastante, desde 2 semanas aberto, né? Quando a gente pega um vinho fortificado Madeira, cara, sei lá, uma vida, assim, porque o Madeira, ele já nasceu. Olha que engraçado, a gente falou de vinho cozido, a gente falou de vinho exposto light stroke, exposto ao sol, e a gente falou mal desse vinho. O Madeira, ele é tudo isso e é um dos vinhos mais incríveis do mundo. Ele já passou por todas as intempéries. Então, ele aberto, ele dura uma vida, ele vai te acompanhar aí, até vir a próxima pandemia. Não, em nome de Jesus, não vai vir, não. Mas, assim, bastante tempo, né? Então, depende muito, muito mesmo. Se a gente pega um Jerez com 15% de álcool, um basicão ali, um Jerez basicão fino, pode durar um pouquinho menos do que um Porto, porque lembra que aí a gente coloca aquelas camadas de complexidade. O tanino ajuda esse vinho também com as intempéries do tempo. O álcool ajuda. E aí, a acidez ajuda. Por isso também do Madeira ter essa vida muito longa. Ele já passou por todos os problemas e é cheio de acidez. É basicamente uma véia. Vai ver basicamente eu, quando envelhecer, a véia que já passou por tudo ácida. Vou durar até os 230 anos. Sou Joe. Então, tem um pouquinho, depende de cada um deles. Assim. É bem legal. O Jerez, por passar por um processo oxidativo, ele não tende a durar um pouquinho mais? Então, aí se a gente pega um Jerez oloroso, aí, não, certamente. Se a gente pega um PX, eu falei de PX, eu vou falar para o Rael, ele não participou e a gente falou de PX. Se você pega um PX, que parece um petróleo, basicamente, esses daí certamente vão durar mais do que um Jerez fino ou uma Zania, por exemplo, que não passam pelo processo de oxidação. E aí a gente vai estudando caso a caso também. E aí, tiramos as dúvidas da galera? O que vocês acham?
Cara, eu acho que a gente falou tudo. Dá para guardar qualquer coisa em casa agora. Guardar tudo, né? Pelo amor de Deus. Dá para guardar qualquer coisa em casa. Muito bem, se a gente não tiver mais perguntas, eu vou começar aqui o nosso encerramento. Primeiro, de novo, né, agradecendo o tempo de vocês, a disponibilidade. Espero que vocês tenham gostado de participar. Querem dar algumas últimas palavras aqui aos nossos ouvintes? Cara, eu quero te agradecer, adorei estar aqui com você, tava morrendo de saudade, adorei matar a saudade, porque eu sou cria de Jéssica Marinzec, né? Então, assim, eu sou, não adianta, então eu tava morrendo de saudade. Obrigada, adorei. Imagina, Adorei conhecer o Daniel, adorei te ver, Obrigada. Daniel. Eu queria agradecer também muito por ter participado, achei muito legal, assim, espero conseguir participar de mais episódios, estarei sempre disponível quando precisar. Foi um grande prazer conhecer a Maitê, finalmente trocar uma ideia contigo, né? A gente conversa bastante pelas redes sociais, mas assim, ao vivo, por áudio e tal, a gente nunca tinha conversado. E agradecer a oportunidade, assim, achei muito legal mesmo. Espero aí que a gente consiga emplacar outros. Boa, vai sim. Gente, então, agradecer todo mundo que ouviu esse podcast até aqui. Se você gostou, você já sabe, né? Compartilha com seus amigos, com seus familiares. Se você não gostou, guarda para você, porque eu não tô nem aí, eu faço porque eu quero esse negócio, eu faço do meu jeitinho. E já me segue nas redes sociais, Jéssica Marinzec, que logo mais eu volto com outro episódio do podcast Aula Aberta de Vinho. Obrigada!